pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, eu e a Rosinha, nossa intérprete de Libras, desejamos que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas, tá certo? Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, me manda aqui um oi. Quero saber se vocês estão aqui comigo. A galera que está aqui assistindo a aula lá em Isaías Coelho, em Pajeú do Piauí, São Francisco do Piauí, Uruçuí, apareçam aqui no nosso chat, digam aqui no nosso bate-papo: oi, professora, escola aqui em Isaías Coelho, estamos todos aqui com você. Coloca aí o nome da tua escola, o nome da professora presencial. Eu sempre digo, eu sempre peço, né, que a gente consiga fazer isso, porque é uma forma da gente interagir, da gente estar mais perto um dos outros, tá bom? Então, vão me mandando aí um hello. A Edilúcia também está aqui. Boa tarde. Então, gente, hoje é o dia 31 de agosto, né? Finalmente a gente chegou aí no último dia do mês. E no sábado, agora, dia 27, o sábado passado, a gente também teve uma aula aqui, né, de revisão. Eu discuti um pouco sobre juventude, sobre a importância dos amigos, né, na forma como a gente adquire experiências. E na aula de hoje eu vou comentar. A gente vai discutir um pouco mais sobre comunicação, mas eu vou trazer um pouco mais essa discussão para a internet, porque afinal de contas a internet ela está fazendo parte cada vez mais das nossas vidas. Lembra, né, que quando a gente teve início essa pandemia da Covid-19, a gente teve que se adaptar a trabalhar, a estudar através da internet. É claro que aqui a gente também precisa fazer um recorte social, em que no Brasil, né, nós temos uma média de 212 milhões de habitantes, mas uma média de mais de 60 milhões de pessoas ainda não têm internet. Então, é claro que esse meio de comunicação ainda impede, né, atrapalha de uma certa forma, e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, é um tema atual. É um tema que faz parte aí do teu cotidiano, beleza? Então, tô vendo aí a galera de Uruçuí com a professora Maximiana, a galera de Isaías Coelho, lá na unidade escolar professor Luiz Ubiraci de Carvalho. Então, que bom que vocês estão aqui, Uruçuí, Isaías Coelho. Cadê a galera de Pajeú, a galera de São Francisco do Piauí? Tô vendo aqui a Ana Cristina, também da zona rural de Uruçuí, a Adriele, né? A Ana Cristina, a Adriele, tá sempre aqui comigo. O Moacir, eu acho que o Moacir estava aqui assistindo a aula. Que dia foi, Moacir? Acho que foi no técnico, não é isso? Então, a Edilúcia também está sempre aqui com a gente. Então, beleza, estou muito feliz que vocês estão aqui. Então, bora iniciar a nossa discussão de hoje, né? Como eu falei, um ponto que a gente vai falar na nossa aula de hoje é sobre comunicação. Como é importante que a gente consiga manter uma comunicação, um diálogo saudável, positivo, com as pessoas que compartilham espaços sociais com a gente. Então, são as pessoas que compartilham ali o espaço dentro da nossa casa, é a nossa família, o nosso primeiro grupo social. É muito importante que a gente consiga se comunicar com essas pessoas, e a gente já teve uma aula aqui só para falar sobre comunicação dentro da família. É muito importante também que a gente consiga se comunicar com as pessoas dentro do nosso ambiente escolar. A gente passa, gente, uma boa parte da nossa vida é aqui inserido dentro da educação básica, né? Então é muito importante que vocês consigam se comunicar com seus professores, a direção da escola, os teus colegas de sala de aula, porque é muito normal
que a gente tem afinidades com determinadas pessoas, né? Como a gente aprendeu na aula passada. É muito mais fácil eu ter afinidade com uma pessoa que tem características ali parecidas com as minhas. Então a gente pode gostar do mesmo tipo de música, a gente pode gostar, ter o mesmo posicionamento político, ter as mesmas, ter uma vontade ali, uma afinidade com o esporte. Então eu vou ser amiga daquela pessoa. Só que dentro de uma sociedade, a gente não convive apenas com as pessoas que a gente se identifica. A gente não convive apenas com as pessoas que a gente tem algo em comum. A gente convive com inúmeras pessoas, e essas pessoas elas são diferentes entre si. Então é muito importante para que a gente consiga estabelecer boas relações, relações saudáveis, é muito importante que a gente consiga se comunicar de uma forma que não seja violenta, se comunicar de uma forma que eu não tente sempre, né, tentar convencer o outro de que eu é que estou certa, de que as minhas opiniões, que a minha verdade, que a minha realidade, ela seja absoluta. Todas as pessoas que estão aqui assistindo essa aula agora têm uma história de vida, vive dentro de uma própria realidade. A minha realidade, ela pode ser diferente da realidade da Ana Cristina, que é diferente da realidade lá da professora Maximiana em Uruçuí. Né? Mesmo a Ana Cristina vivendo na mesma cidade que a Maximiana, elas são diferentes. Talvez porque elas têm idades diferentes, elas podem ter tido educações, né, da família diferentes, podem ter posicionamentos políticos diferentes, porque isso é normal. A gente é diferente um do outro. Então, aqui a nossa aula hoje também é para que a gente possa refletir um pouco sobre isso, né? Não tem como acreditar que eu vou sempre. Eu também tenho os meus amigos, né? Lá dentro da minha sala de aula, quando eu era adolescente, eu também tinha as pessoas que eu me identificava mais e que por isso, né, era o meu grupo de amigos, eram as pessoas que eram mais próximas de mim. Mas a gente vai crescendo, né, gente? Vai vivendo outras experiências. E vocês também sabem disso, que a gente convive com muita gente diferente. E a gente precisa saber conviver de uma forma que seja baseada no respeito. E aí, fazendo essa introdução aqui, eu quero hoje fazer uma discussão, né? Então, a gente já sabe que o diálogo, ele é fundamental nas nossas relações. Nós somos seres sociais, porque a partir do momento que uma pessoa nasce dentro de uma sociedade, ela já é inserida, ela passa a interagir com muitas pessoas que estão ao seu redor. Então não tem como, a gente sempre vai estar ali interagindo com outras pessoas, né? A gente não vive de uma forma isolada. E aí, por isso, na nossa aula, como a gente já falou aqui bastante, né, sobre as nossas relações interpessoais, eu gostaria de hoje focar nas nossas relações interpessoais virtuais. Aquelas relações que a gente mantém com as pessoas através aqui da internet, né? Então, eu trouxe, inclusive, eu até já falei também, a gente já teve uma discussão sobre como que a internet hoje ela tem mantido uma relação bem tóxica, né? Mas hoje a gente vai também falar um pouco sobre isso. É algo que está ao nosso redor. Então, para a gente poder iniciar a nossa discussão, eu trouxe aqui, olha, os impactos da comunicação e internet na humanidade. Então, olha aí, gente, a internet, a própria aula que a gente está tendo agora, só está sendo possível por causa de um sistema tecnológico, né? E também por causa da internet. Então, a gente precisa, fora os recursos humanos, né? Que são as pessoas, os seres humanos que estão aqui trabalhando para que essa aula aconteça, a gente também precisa levar em consideração, óbvio, os recursos aqui tecnológicos. Então, a gente precisa de uma câmera, de uma televisão, de um microfone, de um computador, de internet, de um satélite. Precisa também do kit, né, do canal Educação aí na sua escola. Se você está assistindo essa aula através da televisão, você precisa de um aparelho ali, né, televisivo.
para você poder ver. Então, a gente é o tempo inteiro impactado e tem uma relação direta com essas novas tecnologias, né? E eu digo novas, gente, porque eu lembro que até os anos 2000, quase ninguém tinha computador, né? Pelo menos nas periferias aqui do Piauí, do Brasil, né? Então eu lembro que em 2000, no ano 2000, eu era criança e uma vizinha minha, ela estava completando 15 anos de idade, ela ganhou um computador de presente. E aí eu lembro que todas as crianças da rua foram lá na casa dela poder ver esse computador, né? E é muito engraçado, porque era algo muito novo. Ninguém tinha muita noção do que era um computador. E tinha o computador, mas não tinha internet, né? Então é algo assim que não faz muito sentido. E aí a gente vai agora ali, depois dos anos 2003, 2004, aí sim a gente começou a ter uma popularização da internet. A gente pode perceber isso até nas lan houses, né? Coloca aqui no nosso chat se você ainda vai em lan house. Tem lan house aí na sua cidade? Porque aqui a gente tinha lá 1 hora na lan house, né? Era R$ 1. Depois foi aumentando, né? Porque depois foi ficando cada vez mais popular. Mas eu lembro que eu tinha amigos, né? A gente já ali com 14 anos de idade, que a galera ia para fazer o corujão, gente, na lan house, que era passar, né, a madrugada inteira lá jogando ou simplesmente utilizando uma rede social, porque não era popular. A gente não tinha internet em casa com tanta facilidade que talvez a gente tenha hoje. Embora eu ainda vou analisar aqui com vocês os números, né, das pessoas que não têm acesso hoje no Brasil. Então, é para a gente poder ver como que a internet ela foi se modificando, ela foi fazendo cada vez mais parte da nossa realidade e foi modificando também as formas como a gente se comunicava, as formas como a gente se comunica com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, desde o início da humanidade, a comunicação, ela sempre foi um elo essencial para se estabelecer vínculos sociais, né? Inclusive, quando a gente estuda lá na pré-história, a evolução da espécie humana, nós aprendemos que foi fundamental o Homo habilis, né? Que esse nome habilis vem da habilidade que ele tinha de fazer um contato social com os outros hominídeos ali. Porque antes, né, esses hominídeos, eles tretavam, brigavam ali por um pedaço de comida, né, um animal morto, que eles brigavam para poder matar o animal, ou brigavam para garantir um espaço dentro de uma caverna, né, eu estou falando aqui do período paleolítico. E aí ele começou a perceber que talvez não fizesse nenhum sentido brigarem entre si até que um deles saísse morto, porque era muito mais fácil o grupo se manter unido para conseguir comida, para conseguir água, para conseguir um local para se proteger do frio ou para se proteger de um animal de grande porte. Então, sempre a comunicação ela foi fundamental para que a gente conseguisse evoluir. E hoje também é assim, a comunicação ela é fundamental, né? Faz parte da característica humana a gente se comunicar com as pessoas que estão ao nosso redor. E, gente, olha, desde a evolução, como eu estava explicando, né? Desde a história da humanidade, a forma da gente ir se comunicando, é óbvio que ela foi também se transformando, também foi evoluindo. Então, se antes a comunicação, para ela poder ocorrer, ela tinha que ocorrer através de uma carta, hoje, gente, é direto no WhatsApp, né? Então, é muito mais rápido. A forma como a gente tem de se comunicar é muito mais rápido, tá certo? Bom, então, olha, aqui tem a evolução da comunicação, né? Então faz aí meio que uma sátira lá no início, ainda a primeira forma de escrita
principalmente naquelas civilizações, a Mesopotâmia, que é localizada, né, numa região que a gente conhece hoje como o Iraque. Então, a Mesopotâmia, que é uma palavra grega que significa terra entre rios, porque era uma terra localizada entre o rio Tigre e o rio Eufrates, ali no Oriente Médio, e a primeira forma de escrita surge justamente com essa população, né, a civilização mesopotâmica. Depois veio a tipografia móvel, depois a publicação, já na Idade Moderna. Depois a gente teve uma forma de se comunicar que foi o e-mail, né? E agora o Twitter, né? E o que é até interessante é que, olha, tu poderia ali fazer todo aquele trabalho, né, da Mesopotâmia, de tu pegar uma placa de argila, de trabalhar aquela argila, aquele barro para ele ainda estar mole, molhado, tu poder escrever, depois colocar dentro de um forno gigante, esperar aquela argila ela secar, e aí sim tu conseguir ler o que estava escrito ali, né? E olha, gente, é um pedaço, uma parte imensa, né, de um tijolo. Imagina aí um tijolo gigante para tu ter que escrever nele, é bem mais difícil, né? E aí depois a gente vai evoluindo. O e-mail foi uma grande evolução, né? Ali no e-mail você poderia, a gente pode anexar arquivos, você poderia falar, escrever, na verdade, né, numa quantidade muito grande de informação. Mas hoje, quando a gente olha as redes sociais, por exemplo, o Twitter tem 140 caracteres, né? Então tu tem que pensar ali muito bem no que tu vai escrever. É uma forma de se comunicar que ela é muito rápida e é justamente uma das redes sociais que é uma das maiores hoje no Brasil e no mundo também, né? Então, aí nessa linha cronológica, o que pode ter começado com cartas endereçadas para localidades longínquas, né? Ou seja, a gente tinha o hábito ainda de escrever carta, né? Eu lembro que lá quando eu fazia o ensino fundamental, uma vez a professora de redação passou uma atividade que era a gente escrever uma carta para uma amiga da sala de aula, né? E enviar, ter que ir no Correios, enviar. E aí a gente fez esse trabalho. Eu lembro que demorou assim umas 2 semanas para a carta chegar na casa dela, né? Sendo que a gente morava na mesma cidade, que era Teresina. Então tu imagina, tu ter que se comunicar com uma pessoa e essa comunicação levar 2 semanas para chegar lá na pessoa com quem tu quer se comunicar, é algo que hoje a gente vê como algo inviável, né? Justamente porque a gente tem as redes sociais ali. É o tempo inteiro, eu consigo enviar uma mensagem aqui para o Adriano, que está assistindo a nossa aula, e ele receber essa mensagem automaticamente. Vocês estão se comunicando aqui comigo através do nosso chat, e eu estou vendo essa conversa aqui agora, né, gente? Não estou levando um tempo de 2 semanas para poder ler o que tu está me falando. Então, é um marco da evolução, da forma como a gente se comunica, tá certo? Então, antes, nessas era uma carta lá na antiguidade, ou então aqui no Brasil colonial, né, no Brasil do século XVI, eram mensagens escritas que eram levadas por um mensageiro que ainda iria utilizar um transporte terrestre, né, muitas vezes por tração animal, né, uma carroça, ou então num navio, num barco, e demoravam dias, gente, até meses para essa mensagem ela chegar numa pessoa. Então é claro que é muito diferente hoje, né? Hoje a gente tem as tecnologias de ondas de rádio, tem o telefone, tem a internet, tem os aplicativos, as redes sociais que a gente também acaba se comunicando. E hoje, se a gente parar para pensar que se a galera tinha que escrever uma carta te dizendo, te passando alguma informação, conversando contigo, hoje eu tenho certeza que se a gente acabasse essa internet, ninguém mais ia conseguir se comunicar, né? Porque afinal de contas, para eu conseguir hoje, as pessoas elas nem escrevem mais no WhatsApp, gente. Todo mundo só fala em áudio, é áudio, é áudio, é áudio. A gente manda uma mensagem escrita para a pessoa já te envia um áudio.
Né? Então, é porque a gente foi perdendo o hábito, tá certo? Perdendo o hábito realmente da escrita. A gente está vivendo um período que é aquela coisa da gente se comunicar cada vez mais rápido, né? E a prova disso é que dentro do próprio WhatsApp, agora tu pode ir lá até acelerar o áudio da pessoa, né? Então a pessoa já está te mandando um áudio, tem ali 1 minuto, já tu não quer perder mais nenhum minuto, tu acelera logo lá no 2.0. Então mostra também como que a nossa comunicação ela tem se transformado, né? A gente parece que a gente vive cada vez mais em uma urgência, que se não eu não consigo escrever, né? E aí, quando escreve, a gente dá para perceber ali, muitas pessoas, as redes sociais, elas fazem isso também, né? A galera não escreve, não tem ponto, não tem vírgula, não tem interrogação, não tem nada. Aí eu recebo lá uma mensagem no meu WhatsApp, eu fico, gente, isso aqui é uma afirmação? É uma interrogação? O que é isso aqui, né? Porque a gente nem mais tem o hábito de realmente escrever de uma forma correta, porque automaticamente se entende que nas redes sociais é uma linguagem informal. Então, essa evolução dessa comunicação, gente, ela vem, sobretudo nessas últimas décadas, né, sendo impactada pelas tecnologias. Então, a gente saiu daquele modo de uma carta, de dar rádio, até mesmo hoje o rádio, né, no Brasil atingiu o auge durante a década de 40, a década de 50. Era muito comum, né, a política, por exemplo, no governo do Getúlio Vargas, ele até faz A Hora do Brasil, que é um programa no rádio em que basicamente, né, era um programa para falar como que o governo do Getúlio Vargas era incrível, né? Óbvio, né, gente? Não tinha nenhuma imparcialidade, porque era uma ditadura varguista, então é óbvio que a imprensa tinha que falar muito bem do governo dele, né? Para não ser preso, para não serem mortos. Depois, a gente ali passa, dentro do rádio ainda, a gente teve a época das novelas, né, que não era visual, era apenas ali a fala, a interpretação, o áudio das pessoas, né? E hoje a gente realmente nem vai mais no rádio, porque nós temos os aplicativos de música, a gente tem os aplicativos que também tem um podcast, né? E agora é videocast, porque ninguém mais quer só ouvir, também tem que ir no YouTube ver. Então, é o tempo inteiro a gente tem novidades nas formas da gente se comunicar, nas formas da gente conseguir se informar. Então, de fato, a gente está falando aqui de uma evolução da comunicação. E aí, isso a gente entende como a era da informação. E é o quê? Né, ou basicamente a era digital, que são termos frequentemente utilizados quando a gente vai falar aí, né, de que forma que a tecnologia ela impacta a forma que a gente se comunica e que a gente interage com outras pessoas e como a gente busca informação. Lá na sociologia, a gente estuda muito isso com um sociólogo chamado Manuel Castel, em que ele fala sobre isso aqui, o cyberespaço. Em que ele diz, a gente tem muito aquela ideia de que o espaço que o indivíduo ocupa é aquele espaço ali real. Então, beleza, eu estou aqui dentro de um estúdio no canal Educação, é o espaço real que eu estou. Mas, ao mesmo tempo, eu também estou em um espaço virtual, porque nós estamos nos comunicando aqui, né? Quando vocês estão aí em outra cidade, a galera tá lá em Uruçuí, mas estão me ouvindo, estão me vendo, podem colocar aqui uma mensagem que eu vou conseguir ler agora e vou conseguir discutir com vocês. Então, é por isso mesmo, né, que aqui a gente também até tem esperado aquela ideia de falar que é uma educação à distância, porque passa um conceito de que tu vai parar, tu vai assistir um vídeo que eu gravei ali para ti e acabou.
né? Não tem nenhuma interação. Mas aqui é uma educação intermediada por uma tecnologia. Então, a gente consegue interagir, a gente consegue se comunicar, você consegue me ver e também consegue trocar aqui uma informação comigo, né? Então, é por isso que diz que a gente está em um cyberespaço. É um espaço virtual. A gente ocupa aqui esse espaço de fato. E, então, essa expressão, gente, ela começou a ser utilizada justamente por causa dessas técnicas que são atuais e que possibilitam a gente se comunicar. Lembra que da internet, né? Que a internet, quando se utiliza a primeira vez, ainda é ali na década de 40, quando estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos meio que cria esse sistema para que o exército e o seu centro, né, pudesse se comunicar em países diferentes, mas ela foi se modificando e hoje a gente está aqui utilizando a internet também. Então, de fato, são avanços que vão possibilitando a gente a se comunicar, certo? Então, o uso desta tecnologia modificou profundamente as nossas relações humanas, né, gente? Modificou também, ó, as nossas relações humanas, possibilitou também atividades profissionais à distância. Hoje a gente, principalmente com a pandemia da Covid-19, no início do ano de 2020, em que a gente teve que se adaptar a trabalhar, a estudar em casa, né? E aí eu ainda vou falar aqui da galera que é excluída, né? Porque a gente tem mais de 60 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à internet, gente. Então, outro ponto, né? Também modificou as transações financeiras. A gente teve a criação de moedas virtuais, né? Sem falar também uma galera aí que acabou entrando em golpe, né? Porque essas moedas foram criadas, mas elas, da mesma forma que elas ganharam um valor econômico muito grande, elas também perderam com uma proporção grande também. A gente teve o surgimento de novas profissões. Hoje a gente tem a profissão de mídias sociais, né? Aqui o próprio canal Educação, a gente tem uma profissional que é responsável pelo Instagram, né? As informações que tem ali no Instagram, existe todo um estudo hoje que analisa quais são os melhores horários para tu publicar lá no Instagram, quais são as cores que despertam a atenção do teu público. Existem pessoas que trabalham só criando estratégias para as redes sociais, né? Então, tu imagina, tu é um trabalhador liberal. O Adriano, que está aqui assistindo a aula com a gente, ele é arquiteto. Então, ele vai lá, ele cria um Instagram do perfil dele, para que ele possa conseguir clientes. Então, ele cria um conteúdo ali dentro, né? Professores também fazem isso, tem médica, tem enfermeira, tem cirurgião plástico. Então, todo mundo hoje acaba utilizando as redes sociais também para poder falar um pouco, para demonstrar o seu trabalho e conseguir novos clientes, né? A gente ainda tem as profissões hoje, que é a blogueira, né? Que tem uma sátira aí, que são as blogueiras que não têm blog, mas que já tiveram blogs, porque ali nos anos 2010, 2005, era muito comum as pessoas elas terem blog para falar sobre tudo quanto era tipo de assunto. Foi se perdendo muito esse hábito porque começaram a migrar para o YouTube, né? Então, hoje no YouTube a gente tem uma galera que a profissão é YouTuber, é criador de conteúdo digital, é influencer digital, né? Então, e que muitas vezes, é claro, a gente tem pessoas que estão fazendo vídeos ali de forma totalmente aleatória, né? A gente tem um vídeo, eu lembro uma vez eu fiquei dentro da minha casa com a trinca lá do meu quarto quebrou, aí eu fui lá no YouTube e coloquei como destravar uma porta, consegui destravar a porta. Uma informação completamente aleatória, mas que me ajudou nesse momento. E eu fui onde? Ver no YouTube.
Não é isso? Da mesma forma que a gente tem ali as próprias aulas do canal Educação, que também estão no YouTube para que tu consiga estudar, absorver um conhecimento, da mesma forma que nós temos pessoas que basicamente mostram a sua vida ali no YouTube, né? Então mostra a rotina, o que é que come, se faz atividade física, se vai ou comprando roupas aí da China e testando as roupas. Então, são inúmeros conteúdos, né, gente? Por isso que se transforma também em uma profissão, porque é uma galera que consegue ter dinheiro com esses vídeos no YouTube, porque a gente tem ali um anúncio, né, uma publicidade. Então, o YouTube, ele te paga para que tu possa fazer esse conteúdo, né? Nem todo mundo vai ficar milionário, é óbvio, mas provavelmente também vai conseguir gerar uma renda com essa plataforma. Então, são muitas diferenças que a tecnologia, né, da comunicação, essas novas redes sociais, elas estão gerando na sociedade e a forma como a gente está vivendo, tá? Aí, também tem uma grande questão, que muitas vezes a internet, como essa galera que é digital influencer, né? Elas basicamente colocam ali a sua vida inteira, né? Tudo bem, é o conteúdo que ela está criando, é sobre a própria vida. E aí entra muito essa discussão hoje sobre o espaço privado e o espaço público, né? Porque se eu estou ali compartilhando a minha vida o tempo inteiro, ela vai se transformar. É uma vida pública, né? As pessoas acabam se sentindo ali que acham que é ok ir lá fazer inúmeras cobranças em relação àquela pessoa. Então, e tem gerado muitos conflitos também devido a isso, né, gente? Eu até lembro aqui, acho que foi, não sei se foi aqui, não, acho que foi na primeira série, lá no Projeto de Vida, que a gente estava discutindo sobre a internet e uma pessoa digitou aqui no nosso bate-papo que tinha uma blogueira, tem uma blogueira, que o nome dela é Virginia Fonseca. Vocês sabem quem é que eu estou falando? Coloca aí no nosso chat, se vocês sabem. Aí ela colocou lá, né? Ah, professora, tem essa blogueira. Eu nunca tinha ouvido falar, mas aí no dia que eu fui lá ver o Instagram dela, basicamente é bem assim, né? Então ela acorda e ela dá bom dia, aí ela dá boa tarde, dá boa noite, mostra o café, o almoço, a janta, mostra as pessoas que convivem ali com ela dentro daquela casa, né? E que basicamente muitas vezes é também uma vida bem perfeita, porque é uma casa incrível e é uma família incrível, que se ama muito e que nunca tem problemas, né? Não tem nenhum conflito. E aí, gente, tem várias questões para a gente poder aqui analisar, né? Tem a questão de que basicamente era uma pessoa anônima, então antes as pessoas, para elas ficarem famosas, ou ela era uma cantora, ela era uma atriz, ela era uma apresentadora num programa de televisão, mas hoje não, né? Tu simplesmente que está aqui assistindo essa aula, agora, Adriele, tu pode começar a gravar vídeo no TikTok e torcer para ficar famosa, porque é isso, né? Agora é orgânico também. As pessoas estão ali na internet e a qualquer momento elas podem ficar bem conhecidas. Não sabe se vai permanecer, mas dá para ficar ali, ter meio que uma explosão, né? Teu vídeo pode viralizar. E aí tem uma outra questão, que é você passar o dia inteiro, né, da sua vida, basicamente mostrando a tua vida. Coisas bem aleatórias, mas tá ali, criando aquela comunidade, né? E aí existe a forma de falar com os seguidores. Ninguém mais é seguidor, né? Agora todo mundo tem um nome ali específico, porque isso é comprovado aí na psicologia e no marketing também, que quando ela não fala os seguidores, né? Nem sei, deve falar qualquer outra coisa. Aquilo ali já, os seguidores, né? Já cria uma afinidade. A pessoa já te segue, ela já te sente bem mais próxima. Existe também toda a ideia de você criar uma comunidade, ter um hábito. Então, ela tem um hábito de postar aquilo ali todos os dias. E é por isso que tem muitos seguidores, né? Que eu fui ver também, que é uma das pessoas mais seguidas aqui do Brasil.
E tem a outra questão, né? Que a cada 4 stories, um é vendendo alguma coisa. Aí vender uma coisa, depois tem 3 stories aleatório, vende mais outra coisa, que é da própria marca. Então, também entra aí essa sociedade do consumo e do espetáculo, né? Então, a vida da pessoa vira um espetáculo, porque ela mostra o dia inteiro, e vira também uma propaganda. A gente tem propaganda no Instagram também, no próprio stories das pessoas, que elas estão sempre te vendendo alguma coisa. E isso é o que? Mais uma vez, a forma que a comunicação ela tem se transformado. E antes, há 15, 20 anos atrás, a gente ligava a televisão, tu tem lá a propaganda, é a parte chata, né? Ninguém gosta. Mas tu tá lá no Instagram, olhando os stories da tua blogueira, do teu criador de conteúdo favorito, tem propaganda também, gente, porque é impossível. Toda pessoa tá lá fazendo uma propaganda. E não é só uma, não. Bota aí, sei lá, umas 5, umas 10, se duvidar, no dia. E que é chamado também de uma propaganda orgânica, né? Porque tu nem percebe que ela tá te vendendo alguma coisa. Então, a Virgínia lá, ela acorda e passa o perfume dela e diz, que perfume cheiroso. Tá aqui o link, olha, para quem quer. Ela tá te vendendo aquilo ali, né? Mas é uma propaganda orgânica, porque tu nem percebe. Tu tá mais naquela ideia de que tu tá acompanhando a vida dela, mas é assim que ela consegue te vender. Então, é também, né, muitas questões envolvidas. Ah, lembrei, ainda tem a outra questão, que a mesma aluna, né, colocou que ela tá grávida, né, essa digital influencer. E aí tinham muitos comentários lá no Instagram dela, na DM dela, né, apontando questões em relação ao corpo. Né? Então, entra também essa exposição do corpo dessas mulheres na internet e que qualquer coisa que elas venham a fazer é super criticado. E entra também essa ideia, se a mulher está grávida, é óbvio que ela vai ter muitas transformações no corpo. Então é algo natural, gente. E aí, mesmo assim, as pessoas se sentem na obrigação de ir lá e dizer para ela, né? Olha, eu acho que tu tá com estria. Olha, eu acho que teu umbigo tá diferente. É óbvio que tá diferente. A mulher tá grávida, quase parindo, né? Então a gente perde muito essa noção. Parece, beleza, você tá grávida aí, mas ó, não pode ter nenhuma alteração no corpo, não. E não é isso, gente. A gente acaba perdendo muita noção, perdendo também a oportunidade de ficar calado, né, como a gente diz, porque qual é a diferença que vai fazer na tua vida tu ir lá na internet e fazer um comentário sobre o corpo de uma pessoa? E as mulheres são as que mais sofrem com esse tipo de comentário na internet, em que eu lembro também que ainda esse ano, né, a Rafa Kalimann, vocês devem saber quem é, né? Coloca aí no nosso bate-papo, que ela emagreceu e que lá muitas pessoas foram fazer o comentário, né, comentários assim de que ela estava muito magra, de que por isso ela estava muito feia. Eu vi uma vez um comentário que era de um homem dizendo assim, olha, Rafa Kalimann, você tá muito magra, viu? Se eu te ver na rua, eu não vou nem assobiar para ti. E a gente fica assim, muito obrigada, né? Então, se você não vai fazer, não vai ser tão inconveniente a esse ponto. Então, gente, todo mundo perde a noção, acha que pode fazer tudo quanto é tipo de comentário ali na internet, porque a gente fica achando que, beleza, tô na internet, então posso falar qualquer tipo de coisa, né? Então, isso aqui depois eu volto para os números das pessoas que não têm acesso à internet, tá? Para a gente falar aqui também como que a internet ela tá cada vez mais tóxica, né? Então, em que muitas vezes comentários, opiniões, na verdade, eles são discursos de ódio. São comentários racistas, homofóbicos, capacitistas, gordofóbicos, e que as pessoas elas dizem assim, mas é a minha opinião. Tá, é a sua opinião, é a sua visão de mundo, mas isso não quer dizer que esteja correto.
Isso não quer dizer que você talvez não esteja cometendo um crime. A gente precisa compreender que a internet, gente, ela não é. Tem até uma frase, né, a essa aqui, que a internet, ela não é terra sem lei, né? Provavelmente você já ouviu isso. Por isso mesmo que a gente tem a Delegacia dos Crimes Virtuais, tem uma possibilidade lá no Instagram, no Twitter, deve ter no TikTok também, de tu fazer a denúncia ou de uma conta que tem discurso de ódio ou de um comentário. Né? Então, o racismo é um crime inafiançável no Brasil desde a Constituição de 1988. A homofobia é crime no Brasil desde 2019, quando o STF legitimou, né? Então, se tu faz um tipo de comentário assim, racista, homofóbico, tu tá cometendo um crime. Tu vai, com certeza, se tu for ali denunciado, se for levado todo aquele processo, tu vai ter que pagar na justiça. Então, que a gente possa ter um mínimo de respeito pelas pessoas, gente. Aí tá lá a pessoa, a Adriele, que tá aqui no nosso chat, aí ela pinta o cabelo de rosa. Aí o Moacir vai lá e comenta: Ah, Adriele, eu acho que esse teu cabelo não tá legal, tu pintou o cabelo de rosa. Aí você não pinta o seu cabelo, entendeu, gente? É muito simples. As pessoas, a gente fica o tempo inteiro ditando regra como que o outro deve viver. E é isso que vai se gerando muitos problemas na internet, né? E a prova disso, eu trouxe até... Lembra que eu trouxe aqui um caso, quando a gente discutiu sobre isso, eu trouxe... Ai, como era o nome dela? A cantora, gente, daquela banda Magníficos, que ela teve, né, um filho de 16 anos de idade, que o nome dele era Lucas, e ele se suicidou em agosto de 2021, né? Acabou de fazer um ano. E ele acabou fazendo isso porque ele tinha postado um vídeo no TikTok com uma brincadeira e começou a receber vários comentários homofóbicos e o menino simplesmente foi lá e se suicidou, né? E aí ela fez todo um... participou de algumas entrevistas na internet, falando, né, como que a internet ela tá se transformando em um lugar perigoso, porque a gente faz comentários ali que ofendem, que machucam, que negam direitos às pessoas e a gente simplesmente faz isso, que já é um absurdo, né, uma falta de respeito, tu também pode estar cometendo um crime e a gente não se importa como que aquelas pessoas elas estão. Né? A gente não sabe de que forma que aquele nosso comentário ele vai atingir a vida de uma outra pessoa. Um outro caso que eu trouxe aqui foi o da Júlia Rebeca, que ela morava na cidade de Parnaíba, aqui no litoral do Piauí, e ela teve um vídeo íntimo compartilhado na internet. E aí ela ficou, né, envergonhada com o compartilhamento do vídeo, que já é algo que já é um crime por si só, né? A gente tem uma lei, que eu acho que é a Lei Caroline Dickmann, que é isso, acho que é isso mesmo, em que é um crime, né, se tu compartilhar qualquer vídeo, qualquer fotografia íntima de uma pessoa ali na internet. Então, primeiro, já foi cometido um crime aqui, e aí depois disso, gente, ela acabou cometendo suicídio, né? Ela se despediu da mãe dela nas redes sociais, dizendo que amava muito a mãe dela, mas que ela pedindo desculpa, mas que ela não conseguiria aguentar passar por isso, né? Enfim. E aí um primo dela foi lá no dia 13 de novembro, no dia 10 de novembro de 2013, foi isso. E aí o primo dela pegou o Twitter, né, e escreveu: olha, aqui é o primo dela, infelizmente perdemos a Júlia Rebeca, família desolada, por favor, não postem besteiras, é um momento difícil. E, gente, é tanta falta de insensibilidade que, né, eu coloquei aqui a fonte da matéria que saiu no G1, e lá mesmo na matéria, né, muitos comentários, gente, de dizer, era uma adolescente com um vídeo íntimo. É claro que ela tá com vergonha, tinha era que se matar mesmo. Gente, isso, como que eu vou lá na internet, gente, ver a família toda sofrendo? A menina já já cometeu suicídio, e eu ainda vou lá, gente, dizer, tá certa, tinha que ter feito isso mesmo. Que vergonha, melhor uma filha morta. Se perdem totalmente, né, o limite.
E ainda mais com algo tão delicado, né? Aqui na cidade de Teresina, a gente bate recordes de suicídio no Brasil. Acho que a cidade de Teresina só perde para a de Florianópolis, né? E até o próprio prefeito da cidade de Teresina já se suicidou porque a gente não fala sobre saúde mental, né? A gente fica muito mais procurando as justificativas para a pessoa ter cometido aquilo do que de fato tentar ajudar, do que de fato ter políticas públicas voltadas para a saúde, para a educação, para o trabalho, né? Então, é um ponto que a gente deve refletir. Isso aqui, ó, cada vez mais na internet, todo mês a gente tem um caso de uma pessoa que comete suicídio. Os comentários na internet são dos mais absurdos possíveis. Então, que a gente possa também colocar um pouco a mão na consciência, né, assim que a gente diz, e fazer a nossa parte, né? Ter muito cuidado com o que a gente fala para as pessoas, tanto pessoalmente, né, como também no meio virtual. Tá certo? Vocês estão entendendo, gente? Apareçam aqui no nosso bate-papo, por favor. Né? Eu sempre peço para vocês estarem aqui, dizer, cadê? Né, que vocês possam participar da aula. Então, olha, um outro ponto que eu quero que a gente fale aqui é sobre as pessoas que são excluídas da internet, né? A gente já falou de como que a internet ela está fazendo parte cada vez mais do nosso cotidiano. Já falamos aqui de como a internet ela também tem, infelizmente, se tornado um lugar perigoso. E agora a gente vai falar das pessoas que são excluídas. Por quê? Porque quando eu digo que a internet ela tem feito cada vez mais parte do nosso cotidiano, isso não quer dizer que todas as pessoas do Brasil têm acesso à internet, né, gente? Olha, se por um lado quase 5 bilhões de pessoas utilizaram a internet, eu acho que esse dado é de 2020, né? Um terço da população mundial, quase 3 bilhões não tiveram a mesma possibilidade, né? Ah, tá aqui o dado. Olha só. 4,9 bilhões de pessoas no ano de 2021 utilizaram a internet. Gente, é muita gente, né? Aumentou 800 milhões de pessoas a mais no mundo começaram a ter, de fato, acesso à internet no ano de 2021. Beleza, mas a gente ainda tem quase 3 bilhões, né? Eu acho que o mundo hoje tem o quê? Uma média de 7 bilhões de pessoas, né? Então, quase a metade delas não tem internet. Então, a internet, de fato, ainda não é uma realidade para todos, né? No Brasil, a gente tem quase 64 milhões de pessoas que ainda não têm acesso a essa tecnologia. E é claro, gente, que isso é algo muito negativo, porque impossibilita, né, uma pessoa de ter conseguido trabalhar, estudar na pandemia, né? Eu ainda, acho que foi ano passado, acho que sim, no ano de 2021, né, eu vi uma matéria aí que ficou bem famosa no Brasil, que foi de um caso de um estudante na zona rural, que ele não tinha acesso à internet para poder assistir suas aulas, né, no período aí que estava remoto. Então eu não lembro qual foi o estado. Então ele tinha, todos os dias ele subia em uma árvore com mais 3 metros de altura para conseguir um pouquinho do sinal de um Wi-Fi que um vizinho distante o havia lhe dado, aquela senha. E aí eu lembro, né, que muita gente compartilhou isso como algo incrível, né? Porque afinal de contas é um aluno esforçado, dedicado e que entende como que a educação, de fato, ela pode transformar vidas. E isso é verdade. Mas ao mesmo tempo a gente esquece, né? Quando a gente fala em democracia, em cidadania, não é bonito, gente, não é incrível, inspirador você ver um adolescente de 14 anos de idade tendo que subir em uma árvore para assistir a aula. Isso aí não deveria ser uma matéria sobre esforço e dedicação. Deveria ser uma matéria sobre falta de cidadania. É isso que deveria ter sido, né?
Porque não é normal a gente viver em um país que tem 212 milhões de habitantes, em que quase 64 milhões não têm acesso à informação. Como é que essa criança estuda? E se essa criança cai daquela árvore, quebra a cabeça e quebra o pé? Então, gente, não dá para a gente achar, né, que tudo vira uma matéria de motivação, quando na verdade está faltando um mínimo, está faltando o básico para que essas pessoas elas possam ter dignidade, né? Então, quando a gente fala em democracia, eu sempre explico isso aqui. Democracia não é apenas relação com o processo eleitoral. Democracia não é eu ir lá na urna, apertar o verdinho e pronto, sou uma cidadã. Claro que não. Cidadania e democracia tem a ver com que todas as pessoas dentro de uma sociedade elas possam ter os mesmos direitos, os mesmos acessos à educação, a trabalho, à saúde, à moradia, ao lazer, a segurança e a internet, que é um meio de estudar, é um meio de trabalhar, tá certo? Ok, vocês estão entendendo? Cadê o pessoal de Isaías Coelho, de São Francisco do Piauí, Uruçuí, a Adriele, o Moacir, a Ana Cristina? Tudo certo, gente, aí? Coloquem aqui no nosso bate-papo para que eu possa saber. E aí, quem são, gente, as pessoas que são excluídas digitalmente? Olha, de acordo com a Unicef, 2,2 bilhões de pessoas menores de 25 anos continuam sem acesso à internet em casa e as meninas são a maior parte desse grupo. Então, a maior parte desse grupo é mulheres, né, até 25 anos de idade. Aí tem várias questões, como a dificuldade de acesso aos aparelhos, o alto custo, o preço da conectividade. Tudo isso está envolvido, né, gente? Um outro ponto aqui, olha, na América Latina, 60% das mulheres utilizam a rede, enquanto 64% dos homens é que têm acesso. E um outro ponto, quando eu vi isso aqui, que me chamou, eu acho que eu coloquei aqui a fonte, que me chamou muita atenção, é que, olha, mais da metade da população feminina global não tem acesso à internet. Então, mulher, né, uma coisa assim, essa sociedade que a gente vive, que as mulheres, elas são minorias, né, elas são excluídas de um processo de cidadania, até quando a gente está falando em acesso à internet, porque mais da metade das mulheres do mundo inteiro não tem acesso à internet. Olha, de acordo com o IBGE, em 2019, no Brasil, 40 milhões de pessoas não tinham acesso à internet. E esse número subiu, né? Ó, no Brasil, 2019, antes da pandemia, 79,3% das mulheres, apesar, né, apesar de, no geral, 79,3% das mulheres terem utilizado a internet, um pouco acima do percentual apresentado pelos homens, as desigualdades na qualidade de acesso continuam atingindo mais duramente as mulheres negras e as mulheres periféricas. Então, mais uma vez, né, as desigualdades sociais, elas têm cor no Brasil, elas têm gênero, né, que é justamente as mulheres e as mulheres negras, né, gente? Então, quais são as consequências dessa exclusão? As pessoas que são excluídas do mundo digital, elas têm menos chance de desenvolvimento educacional, menos acesso, né, a uma informação de qualidade, e isso é fundamental. Quando a gente pensa aqui hoje que cada vez mais fake news o tempo inteiro, né? Depois a gente também vai ter uma aula sobre isso. Como é importante a gente ter cuidado com as informações que chegam até a gente. Será quem foi o jornalista que escreveu aquela matéria? É de um site que é seguro?
Porque hoje é muito comum, hoje não, já é até um pouco antigo isso, essa ideia do clickbait, que é, tu recebe uma matéria lá, ou tu vê uma matéria assim na internet, com uma chamada, né, bem chamativa, para dizer, é algo, acesse essa matéria e veja como a sua vida vai mudar. Não vai mudar nada, ou vai mudar, né? Porque tu vai clicar lá num vírus para o teu computador, para o teu celular. Então, gente, vocês aqui estão na segunda série do ensino médio. Vocês precisam se ligar aqui nessas informações. Vocês são diretamente impactados por isso. Você que está aqui assistindo essa aula agora, você tem acesso à internet na sua casa? Coloca aqui no nosso chat para a gente poder fazer uma comparação. Olha, vamos aqui ainda olha as outras consequências aqui dessa exclusão, né? Então, tem menos chance de desenvolvimento educacional, menos acesso à informação de qualidade e menos capacidade de inserção no mundo do trabalho. Então, por esses e outros motivos, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, a inclusão digital ela deve ser considerada como um caminho necessário para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Inclusive, aqui no mês de junho, eu acho que o canal Educação fez o mês inteiro só sobre desenvolvimento sustentável, a gente discutiu. E lembrando, né, quando fala desenvolvimento sustentável, não é só pegar o lixo e jogar na lixeira, né, gente? Tem questões econômicas, sociais e ambientais todas juntas. Então, isso aqui é para quando a gente pensar, quando a gente fala em internet, quando a gente fala em democracia, a internet ela também entra como isso, né? Como é que eu vou conseguir estudar, trabalhar, me divertir também através da internet, assistindo uma série, ouvindo uma música? Como é que eu vou conseguir me comunicar com as pessoas da minha escola, do meu trabalho, da minha família? Se eu não tenho isso, é uma internet que talvez, né, algo mínimo. Né? E também envolve um direito básico aqui para a gente poder garantir a cidadania, tá certo? Então, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula. A nossa próxima aula a gente vai discutir sobre amizade e tribos urbanas. A gente vai falar um pouco aí sobre identidade social, como é que a gente constrói a nossa identidade também no meio social aqui que nós estamos inseridos, tá bom? Então, coloca aqui no nosso chat se você gostou da aula, se você conseguiu entender. Eu agradeço aqui a presença de vocês, desejo uma ótima semana. E a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.